Olá, meu nome é Guilherme Miller Kaiser, estudante do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná, e hoje irei apresentar minha iniciação científica, cujo título é Estudo do efeito da concentração de polímeros sobre a morfologia de membranas polisulfono-assimétricas de filme fino e efeito das variáveis do processo de produção de membranas polisulfona de fibra oca sobre a permeabilidade e seletividade de gases. O projeto foi executado no âmbito do PIBIC voluntário e o orientador é o professor Dr. Daniel Eiras. As membranas poliméricas para separação gasosa vêm ganhando espaço na indústria, principalmente devido à alta simplicidade, fácil manuseio e alta estabilidade química, trazendo potencial benefício econômico através da redução dos custos dos processos. A principal propriedade das membranas de separação é o trade-off que se faz entre a permeabilidade e a seletividade, sendo que o gás atravessa a membrana principalmente através do mecanismo do salto difusional, no qual uma molécula de gás é sorvida em um lado da membrana, seguida pela criação de um vazio transiente que colapsa, liberando a molécula do outro lado. O principal processo para a produção de membranas de separação é a inversão de fases, que consiste na formação de uma estrutura através da coagulação do sistema ternário, polímero, solvente e não solvente, sendo que a formação das estruturas ocorre principalmente através da nucleação e crescimento, onde fases ricas tendem a crescer e formar a estrutura da membrana. Um dos métodos de inversão de fases é o immersion casting, que consiste na deposição da solução polimérica viscosa sobre uma placa de suporte, que é então submetida a um banho de coagulação e removida, revelando a estrutura da membrana. Outro método que temos é o dry jet spinning, que consiste na conformação contínua da solução polimérica em formato de tubo, que entra no banho de coagulação e é armazenado em um rolo coletor. As variáveis do processo que temos são a vazão da solução polimérica na saída do spinneret, a altura do vão de ar que ele viaja antes de entrar no banho de coagulação, a taxa de estiramento, que é a relação de alongamento entre a velocidade que ele sai do spinneret e a velocidade em que ele é coletado. Deste modo, o objetivo geral dessa pesquisa foi estudar os efeitos da composição e das variáveis do processo de produção sobre a morfologia e propriedades de membranas de separação gasosa, sendo os objetivos específicos analisar os efeitos da variação de concentração de polímero sobre a morfologia de membranas polisulfono-assimétricas de filme fino e analisar os efeitos da variação de vazão da solução polimérica, de altura do vão de ar e da taxa de estiramento sobre a permeabilidade e seletividade de membranas de fibra oca. Devido à pandemia da Covid-19, as atividades da iniciação científica sofreram restrições. Desta forma, esse trabalho utilizou-se de buscas na literatura e reuniões do grupo de pesquisa para a elaboração de uma revisão bibliográfica e o estudo das correlações entre os dados encontrados. Quanto ao efeito da concentração de polímeros sobre a morfologia de membranas de filme fino, temos que concentrações menores tendem a formar vazios maiores, com formato de dedo. Concentrações maiores, por outro lado, tendem a formar vazios menores, com formato de pera, e estruturas mais densas e fechadas e mais uniformes. Diante disso, as principais suposições que podemos fazer são que com o aumento da concentração ocorre um aumento da viscosidade da solução polimérica, o que reduz a velocidade da troca entre solvente e não solvente e altera consequentemente a estrutura resultante da membrana. Temos também que uma variação da concentração causa uma alteração nas proporções e concentrações das fases ricas em polímero, afetando as relações de afinidade química e, consequentemente, a membrana resultante. Quanto ao efeito das variáveis do processo dry jet spinning sobre a permeabilidade e seletividade de membranas de fibra oca, temos que a vazão da solução polimérica está diretamente relacionada à taxa de cisalhamento, que atua sobre a solução, conferindo certa organização aos agregados poliméricos, e desta forma apresenta valor ótimo, que aparentemente está relacionado às dimensões do spinneret e à composição do sistema ternário. Na figura 7 podemos observar um estudo onde a taxa de cisalhamento aumenta e a permeabilidade aumenta, e na figura 8 um estudo onde a taxa de cisalhamento aumenta e a permeabilidade diminui. Quanto ao parâmetro da altura do vão de ar, se mostrou como uma distância em que as forças de alongamento têm para agir sobre a orientação dos agregados poliméricos antes que esses entrem dentro do banho de coagulação e passem a se fixar. Deste modo, este parâmetro apresenta um ponto ótimo e seu aumento tende a causar uma variação maior nas dimensões da membrana. Na figura 9 podemos observar um gráfico da permeabilidade de hélio em relação ao air gap para diferentes pressões médias. Quanto ao parâmetro de taxa de estiramento, temos que taxas maiores tendem a aumentar a permeabilidade e reduzir a seletividade das membranas. Aditivos, por sua vez, apresentam como principal característica a capacidade de alterar o resultado das relações de afinidade química entre os componentes do sistema ternário, alterando as velocidades de trocas de solventes e não solventes e, consequentemente, alterando as propriedades da membrana resultante.
Na figura 11, podemos observar um gráfico da permeância de nitrogênio para diferentes membranas com diferentes aditivos. Considerações finais. A inversão de fases apresenta alta complexidade, envolvendo fatores reológicos, cinéticos e termodinâmicos, sendo que a velocidade de troca entre solvente e não solvente é determinante sobre as propriedades da membrana resultante. Essa velocidade pode ser alterada a partir da mudança das afinidades químicas entre os elementos do sistema ternário, assim como a variação da composição inicial, que também altera o caminho do processo no diagrama de miscibilidade. Temos também que, para a produção de membranas de fibra oca, aparenta haver um limite para o qual variações no air gap e na taxa de estiramento não possam mais aprimorar a organização polimérica imposta pela taxa de cisalhamento na saída do spin rate. Sendo assim, aditivos se mostram como uma principal saída para o aprimoramento das membranas de separação gasosa. Essas são minhas principais referências. Muito obrigado a todos pela atenção e pela oportunidade.